Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando. Hoje eu tenho um vídeo muito especial, acho que pelo título que fez você abrir esse vídeo aqui, é um tema forte. E eu nunca imaginei sequer fazer este vídeo, nunca imaginei de passar até pelo que eu passei ano passado, em 2021. Quero confessar que não vai ser muito fácil para mim, mas eu sei que vai abençoar e eu creio poderosamente que vai abençoar a vida de muita gente, tá? E o tema de hoje é o seguinte: como Deus e a mudança de alimentação curaram a minha próstata. Uou! Como é que é, Richard? Canal de negócios e consultoria. Tu fala muito de política, agora vem com esse assunto. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, é o seguinte. Muitos de vocês, e não foram poucos, não só aí através do vídeo, no meu canal, que eu sou muito grato, e como aqui também, aqui nos Estados Unidos, comentaram da minha perda de peso. E eu quero deixar para vocês um belo de um testemunho, o que aconteceu, o que eu fiz, tudo isso para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu não escondo, todos vocês que me acompanham sabem que eu sou cristão, e eu creio que tudo aquilo que aconteceu em 2021 não foi à toa. E eu vou ler o que aconteceu. Este vídeo não é para todo mundo, é para aqueles que acreditam, é para aqueles que creem. Vale a pena você ficar até o final. Eu não vou me preocupar quanto tempo vai levar este vídeo, realmente eu não vou, porque tem alguém especial que tem que escutar essa mensagem. Ou é você, ou alguém que você conhece. Depois vocês colocam tudo junto e que Deus abençoe. Bem, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, é muito interessante, foi muito forte, tá? Essa ideia já brotava no coração, mas as pessoas começaram a me pedir, Richard, grava um vídeo, tá? E eu quero, do fundo do meu coração, que você que está escutando a minha voz, esteja você onde estiver, que quando escutar este testemunho, que você tenha fé que Deus é Deus e que Deus cura. Muitos de vocês comentaram, como falado há pouco, do peso, né? E agora vocês vão saber por que, como foi o que aconteceu. Tá bom? Ainda existe um Deus no céu. Ele ainda está sentado no trono e o nome dele é Jeová, o Deus de Israel. E antes de entrar no tema, que eu sei que pode polemizar, eu quero deixar bem claro que eu não sou médico, eu não estou receitando nada para ninguém, eu não estou tirando a tua ideia daqueles que estão enfrentando os mesmos problemas ou parecidos de ir ao médico, apenas estou dividindo uma experiência que deu muito certo para mim. Consulte o seu médico, está claro? Também eu quero agradecer a todos aqueles que de uma maneira ou de outra, tá, direto ou indiretamente, me ajudaram, aconselhando, orando, intercedendo, fazendo as correntes de orações pela minha vida. Tirando uma pessoa muito especial, que eu vou citar o nome dela daqui a pouco, porque ela me autorizou a falar, que teve um papel totalmente diferenciado nessa caminhada. Eu não quero citar outros nomes, porque foram tantos, eu me sinto tão grato por isso, que eu não quero deixar, eu não tenho como lembrar o nome de todos, citar o nome de todos, e eu também não quero deixar ninguém de fora. Família, amigos, meu pastor, outros pastores, missionários, tá? Gente que até mesmo eu não conheço, que entraram em corrente de oração por mim. Você sabe muito bem quem é você, e meu eterno muito obrigado. Então vamos lá. Bem, em abril do ano passado, para ser mais exato, em 2021, no exame de rotina eu fiz um exame de sangue. Quando o exame voltou, o clínico geral disse o seguinte: Richard, o teu PSA estava alto. Só isso. Vai ver o fulano de tal, mas não me falou literalmente mais nada. Para quem não sabe, o PSA, que é o Prostate Specific Antigen, ou antígeno, específico da próstata, é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático.
E se o homem tem um tecido prostático benigno ou maligno, será detectado no exame de sangue. Simples assim. Bem, ou seja, vai dizer que é possível um cenário canceroso? Simplesmente assustador, né? Fui ver esse tal médico sem saber o que tinha. Quando cheguei lá, um movimento, pessoal, absurdo, eu não me senti muito bem, uma sensação horrível, coração já apertando, né? Eu, em pé, comecei a ler as credenciais desse médico na parede. Eu não vou dizer que ele não é o que mostrava na parede. Eu nem sei julgar, mas me reservo o direito de questionar tudo aquilo que eu estava vendo. Quando eu fui atendido, vi uma jovem bem atenciosa e praticamente a entrevista inicial foi com ela e não com o doutor, o que me causou um grande desconforto. O doutor chegou falando sério, diria a vocês aí numa margem de erro absurda. Se ele ficou 5 minutos comigo, foi muito, né? E já perguntou se eu tinha feito a biópsia e por aí foi. Eu não preciso dizer a vocês que eu fiquei assustadíssimo. Pediu mais exame de sangue, mas não me disse como estava o meu quadro clínico. Só disse que meu PSA estava alto. Bem, volto no tal médico para o resultado do outro exame de sangue que ele pediu. Tá? Meu quadro clínico tinha piorado. Em semanas, o médico, na postura típica, começa a falar em biópsia. Só que esse exame de sangue, até a visita, eu estava tentando tratamentos alternativos. Peço um outro exame de sangue e ele não me dá. Ele simplesmente recusa. Ele me manda para um laboratório para fazer uma ressonância magnética. Chega o dia da ressonância, era dia 6 de julho. Quando eu chego desse laboratório, coração super contrito, em plena comunhão com Deus, né? Quando chegou a minha vez, fui atendido por um garotão de uns 20 e poucos anos e ele me viu aquebrantado, começou a falar, comecei a contar a minha história e ele com palavras de conforto para cima de mim e eu vi que ele era diferente, tá? Baixinho, falou: Mr. Sanchez, o senhor é cristão? Eu disse que sim. Ele respondeu: eu também. E no final ele era um irmão de uma irmã que era ministra de louvor da minha igreja. Qual a chance? Feita a preparação, eu fui para uma outra sala de espera. Escuta essas músicas de jovens muito alto, achei que era música ambiente, né? Mas não era música ambiente. Era música que para quem entrava naquele túnel da ressonância. Um barulho muito alto, a som muito alta, e você escolhia uma música e botava no headphone. Quando chegou a minha vez, mas eu não sabia desse detalhe, quando chegou a minha vez, o assistente perguntou: Mr. Sanchez, que tipo de música o senhor gosta? Aí eu falei: posso escolher? Ele falou: claro, quero música evangélica, quero Christian music. E eles se entreolharam assim, né? E colocaram uma estação de músicas evangélicas. Aí eu entrei no tubo, sem entender nada, mas em obediência a Deus, eu comecei a glorificar a Deus e agradecer a Deus por estar ali, como a palavra de Deus nos ensina no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Também comecei a agradecer a Deus, como diz em Romanos 8, 28, que tudo caminha para o bem daqueles que amam o Senhor, na verdade, e foram reservados segundo o seu propósito. Assim me emocionei muito, pessoal, me emocionei bastante. Ele foi visitado pelo Espírito Santo e comecei a chorar. Foi um momento que nunca mais vou esquecer na minha vida. Volto no médico, dias depois, no mesmo médico, tá? E depois para saber o resultado da ressonância, isso já era meado de julho. Mesma coisa, a mesma assistente me atende. Falei com ela que estava tentando fazer desde abril, como orando, tratamentos alternativos. Chega o médico, mal fala comigo. Dessa vez eu tinha a cópia da ressonância comigo e eu já tinha estudado o diagnóstico. Vai vendo, agora vai se preparando que a coisa vai começar a tomar uma emoção mais forte, tá? Para vocês saberem, o meu resultado de ressonância foi o pior possível para o quadro clínico para quem tem problema na próstata. Chama de Pirate 5. O que é Pirate?
É o Prostate Image Reporting and Data System. Lesão 5, a pior possível. Basicamente é o seguinte: você tem câncer. Simples assim. Acontece que eu não comprei essa ideia, eu repreendi em nome de Jesus. No diagnóstico conflitante, dizia palavras como demonstra tamanho normal, sem suspeita de tumores, bem preservado, brilho normal, sem evidência de neoplasmos, dentre outras palavras que, apesar de não ser médico, eu entendo bem inglês. E no final, bem no final, dizia a seguinte conclusão: o toque ou eventual biópsia. Bem, conhecendo muito bem o American Way of Doing Business, a maneira de fazer negócio aqui, deu para ver que o radiologista estava se cobrindo praticamente de algum processo futuro, coisa típica de americano. Bem, na frente do médico, quando eu questionei essa eventual biópsia, o médico, literalmente falando, ele se alterou, chegou a alterar a voz. Mesmo assim, eu prossegui com o exame de toque, que foi um tremendo erro que eu cometi. Me senti praticamente estuprado pela forma agressiva que foi. Mas constrangido, quem já passou por isso sabe o que é, mas constrangido ainda saí da clínica. Só que decidido, pessoal, a ganhar esta guerra. Caí dentro de pesquisas, comprei livros de Harvard, pesquisei muito, mas muito mesmo, sem ter a vergonha, falei com mais gente ainda, acionei mais ainda missionários e pastores aqui e aí no Brasil. Tinha certeza que a guerra era espiritual. Descobri nas minhas pesquisas que mesmo com o cenário Pirate 5, existia uma pequena chance de não ser nada, mas eu já confessava que estava dentro desse pequeno percentual. Como eu fui mantido no escuro em relação ao meu sangue, decidi por conta própria a fazer um exame de sangue completo, totalmente direcionado à próstata. Eu tinha que saber onde eu estava, tive que bancar. Vou a um laboratório e pago pelo exame para saber o meu quadro clínico. Eu tinha que saber como andava o meu PSA, porque eu não tinha informação. Isso era 22 de julho. Presta atenção nas datas. Dias depois eu pego o meu resultado. A saber, a leitura do meu PSA tem uma escala, sem entrar na tecnicabilidade, existiam duas leituras. O PSA total livre tem que ser menor que 4. O meu era 4,8. Perdão, o PSA total tem que ser menor que 4. O meu era 4,8. E o PSA livre tem que ser maior que 25. E o meu era 17. 8 pontos a menos. O que PSA livre é o que é o mais perigoso. Guardem esses números, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Nesse interim, eu comecei a pesquisar e pesquisar mais ainda, orar, entrei na guerra, tinha convicção que estava curado em nome de Jesus. Comecei a falar com amigos meus da minha idade, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Eu fiquei literalmente impressionado que praticamente todos da minha idade, até mesmo os mais novos, acima dos 50 anos, de uma maneira ou de outra já tinham enfrentado problemas na próstata e estavam enfrentando. E isso me deixou muito intrigado. O tempo avançando e eu me permitindo alguma alternativa. Deus tratando de mim. Eu dormia escutando e confessando as escrituras de cura, comendo Bíblia e a cabeça voando, afirmações de cura sem cessar na minha mente. Buscando alternativas para não fazer biópsia. Descobri que hoje já existe um teste de urina que também está em teste para detectar se você tem ou não tem problema na próstata. Já está em teste no estado de Michigan. Busquei algo parecido aqui em Miami e não encontrei. Nessas buscas, em uma interpretação errada de um website, achei que fazia um teste de urina. Encontrei um laboratório de ressonância. Ligo para esse laboratório. Quem me atendeu foi um anjo do Senhor. Expliquei a minha história e conflito que estava com a primeira ressonância em cima do relatório. Praticamente li na íntegra do relatório, o que é quase que impossível aqui nos Estados Unidos alguém aceitar e tecer comentários. Com muito cuidado, quem me atendeu achou muito estranho o procedimento do médico que me atendia. Vai vendo. E por um lado, me acalmou bastante. Mesmo assim, eu não poderia afastar o que meu sangue mostrava. É fato, são dados. Agora, vocês vão ver, eu vou mostrar a vocês quem está no controle.
quem está no controle. Jeová Rafá, o Deus da cura, o que a todo vapor, presta atenção agora nas precisão de datas e como nós servimos um Deus do de repente. Quando chegou quase no final de julho, um grande amigo meu comentou sobre uma irmã, uma mulher de Deus que tem esse dom ministerial de fazer dietas direcionadas para doentes. Isso era 21 de julho. O nome dela, muito querida, eterna gratidão, minha gratidão da minha família, Eunice Weldy. O contato dela está aqui embaixo na descrição. Vale a pena você prestar atenção daqui para frente. Ela é brasileira, ela mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Eu não poderia gravar esse vídeo sem homenageá-la. Ela se apresenta como fascinada pela simplicidade e complexidade do corpo humano. Ela educa as pessoas sobre como conquistar a plenitude física, mental e espiritual. Quando nos visita aqui na Flórida, ela nos informa com o uso de microscópio, a condição do nosso sangue, uma consulta muito interessante e super informativa. Eu recomendo e, de novo, sou muito grato a essa vida preciosa. Para mim, ela é uma mulher de Deus que tem um belo e um abençoado ministério e que Deus continue usando essa vida para abençoar outras vidas, como ela abençoou a minha vida e minha família. Eu a recomendo a quem quiser contato com ela e quiser realmente mudar o estilo de vida, aprendendo a ser realmente saudável, como eu aprendi, cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Na verdade, conversei com ela me passa uma dieta radical e direcionada ao meu caso. Comecei a desacelerar na quantidade de alimentação, acabando com o estoque que eu tinha na minha casa, para não jogar fora. E comecei a alternar a alimentação, começando mesmo radicalizando no dia 1º de agosto. Agosto 8, tinha chegado da minha igreja, estava vendo a pregação de um pastor tradicional chamado John Hagee, da cidade de Santo Antônio do Texas. Uma pregação que, com certeza, para mim, você já escutou zilhões de vezes se você anda no Evangelho. Eu também, mas aquele dia o Espírito Santo tocou diferente do meu coração. Ele para mim é um dos melhores que prega na televisão, tá? E eu me identifico muito com ele na maneira que ele fala, porque não tem cinza, ou é preto ou é branco, tá? Nessa pregação ele dizia que às vezes temos que dar o primeiro passo e deixar Deus agir. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes? Mas naquele domingo foi diferente. Decidi fazer a biópsia. Cheguei para o Senhor e falei: Deus, eu vou fazer essa biópsia em obediência a Ti. E eu sei que eu não tenho nada. Na hora quando tomei essa decisão, pessoal, veio uma paz que vai além do entendimento humano, quando diz a palavra de Deus. Simultaneamente, o Senhor me trouxe na lembrança uma passagem que fala muito ao meu coração, que é do Gênesis 22, do Monte Moriá, até que carrega o nome da minha empresa. Quando Abraão leva, para quem não sabe, é quando Abraão leva o seu filho único ao monte para ser sacrificado em obediência ao Senhor. E o filho dele era Isaac. A Escritura diz no livro de Gênesis 22, versículo 12, na versão em português, da seguinte maneira: porquanto agora sei que temes a Deus. Senti fortemente no meu espírito, pessoal, o Senhor falando comigo: Richard, agora eu sei que me temes. Foi muito forte isso, pessoal. Como diz aqui numa maneira cultural em inglês, foi o meu momento, agora eu sei. Decidido, voltei ao médico para marcar a biópsia. Mesmo atendimento, mesmo procedimento, a mesma coisa. Quando disse a ele que tinha decidido fazer a biópsia, ele na saída, andando no corredor, mandou na minha lata: Richard, na minha carreira, nunca vi um Pirate 5 não ser câncer. Boa decisão. Olhei com ele com aquela cara de matador, aquele olhar. Eu repreendi esse doutor em nome de Jesus e pensei: então você vai ver pela primeira vez. O cara era baixinho, ele vira para trás assim também na caminhada dele, com uma certa ironia, e falou assim:
Você não acredita em Deus? Pessoal, da mesma maneira, eu olhei para ele assim com aquela cara, né, com aquele olhar, e também pensei, você não fala assim do meu Deus. Seguindo orientações médicas, pessoal, tudo agendado para agosto 20, a minha biópsia. Segui com a dieta rigorosa, oração, Bíblia, bombardeei minha mente com escrituras de cura, louvores. Eu adormecia, pessoal, escutando com meu adoração. Eu adormecia escutando palavras de cura, tá? Pregações, confissões de cura. Uma batalha incessante. Agosto 12. Parei com os suplementos devido aos procedimentos da biópsia. Toda a medicação. Voltando ao exame de sangue. O que pensei? Eu quero saber como eu estou quando eu sair da biópsia. Saberei o meu quadro. Isso era muito importante para mim. Nas minhas pesquisas descobri que a biópsia pode mexer e muito com o teu PSA. E pode demorar a voltar ao normal. E isso pode causar um diagnóstico errado e dependendo do médico você pode estar em situações delicadíssimas, tá? Pois bem, dia 20 marcado para a biópsia, mas tinha que fazer o exame de sangue e a preparação no hospital dia 17. Dia 17 de agosto chegou, dia da preparação no hospital. Cheguei cedo no hospital, coração apertado, contrito. Eu estava relativamente calmo, mas a vibração não estava boa no hospital. Não era uma boa vibe, como diz aqui, né? Quando eu fui atendido, pessoal, Deus colocou um outro anjo na minha frente, uma enfermeira, para me atender. E vocês vão ver o desfecho de Deus quando ele age. Ele não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida que ele está agindo. De repente, essa enfermeira fala: Mr. Sanchez, a sua cirurgia. Mr. Sanchez, a sua cirurgia. Mr. Sanchez, a sua cirurgia. Pessoal, quando ela mandou a terceira vez, eu não sei explicar a vocês direito, eu explodi. Eu falei: pera um pouquinho, isso não é cirurgia, isso é uma biópsia. Está claro isso? Eu sei, Mr. Sanchez, mas é assim que o hospital se expressa. Está errado. Quando eu falei está errado, pessoal, não me pergunta com porquê, eu não sei explicar a vocês. Eu subi, eu cresci, eu falei, é por isso que mais de 250 mil pessoas morrem por ano de erro médico neste país. Você sabia disso? Para quem duvida, o link está aqui embaixo. Aí eu fui mais longe ainda, pessoal. Eu ainda levantei um pouco mais minha voz, que eu já falo alto, né? Que diga minha mulher. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ninguém fala nada para mim. Eu estou totalmente na escura. Mr. Sanchez faz isso, Mr. Sanchez faz aquilo. E eu tenho o direito de saber o que está acontecendo comigo direito, que vocês não estão falando para mim. Aí, ela, para me acalmar, ela vai falar assim, não, Mr. Sanchez, o senhor me parece realmente muito saudável. Aí eu ainda dei aquela de crente radical. Eu sou sim, e eu estou curado em nome de Jesus, levantando a voz, né? E ela me olhou assim depois, né? Meio assim, meio assustada. Aí o papo rolou, ela me acalmou mais ainda. E eu confesso que eu saí com o coração mais apertado da maneira que ela falou e se expressou, apesar de tentar me acalmar, entendeu, pessoal? Bem, depois de passar a manhã inteira no hospital, eu saí literalmente falando direto para fazer meu exame de sangue, direto, saí até com a coisa no braço. Isso era dia 17 de agosto à tarde. Se você chegar nessa clínica hoje para fazer o exame de sangue do PSA completo, ele leva de 3 a 4 dias. E eu pensei, eu vou fazer esse exame hoje, tá? Para quando eu voltar da biópsia dia 20, eu já estou com meus exames na mão. Foi assim que eu pensei. 17, dia 20, sexta-feira, eu volto com os exames na mão. Estão acompanhando? Dia 18 à noite, quarta-feira, quando eu vou fechar meu computador, deu uma notificação aqui no computador, que era o resultado do exame de sangue. Eu confesso a vocês que meu coração apertou. Sabe aquela notícia que é decisiva, você não sabe o que vai acontecer ou não? Mas eu tomei posse, falei, eu vou encarar. E quando eu li, pessoal, o exame, eu abri o exame, o meu quadro clínico, o meu sanguíneo tinha mudado tudo para melhor. E eu estava fora do perigo. E foi quando o Senhor me trouxe a lembrança e me disse, Richard, este é o teu momento, agora eu sei. E pessoal,
meus números na métrica do PCA, para não estender mais ainda esse testemunho, tá? Na escala que tem que ser menor do 4, tá? O que era 4.8, que é o PCA total, passou para 3.7. No PCA livre, que é o perigoso, na escala que tem que ser maior do que 25, ele pulou de 17 para 24. Simplesmente, pessoal, em 20 dias de dieta radical. A tua fé te curou. Não é assim, pessoal? Que nem diz aqui nos Estados Unidos, faça teu melhor, que Deus faz o resto. Do your best, and God does the rest. Dia 19 de agosto, um dia antes da biópsia, só glorificava a Deus, testemunhava aos próximos, aos amigos, às famílias, e não fazia outra coisa a não ser chorar e orar e agradecer. E isso agora, pessoal, virou quase um ministério para mim. Logo por volta do meio-dia, eu ligo para a clínica para cancelar a minha biópsia. Eu não preciso dizer a vocês que foi super estressante. E a gerente me pergunta de uma maneira irritada por que eu tinha cancelado a biópsia. Eu fui curto e grosso, porque meu exame de sangue mostrou que eu estou fora de perigo. Como assim? Mandou ela. Eu falei, eu paguei por conta própria. E assim a biópsia do dia 20 foi cancelada. E pessoal, para a honra e glória do Senhor, Jeová Rafael, Deus da cura, eu continuei na dieta, continuo na dieta, e em novembro eu fiz um outro exame de sangue completo. O clínico geral ficou literalmente impressionado com os números positivos. Resultado, o PCA total, que tem que ser de menor que 4, estava 3.8. O PCA livre, que é o perigoso, tem que ser maior do que 25, estava 26. E com uma leitura, inclusive, de uma subleitura chamada NG-ML, que tem que ser maior do que 10 para ser perigoso, maior que 10 para ser perigoso, o meu estava 1, para honra e glória do Senhor. O clínico geral disse, Mr. Sanchez, eu não sei o que o senhor está fazendo, mas continue fazendo, que está dando muito certo. Glória a Deus por isso. Então, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo, primeiro para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. E dizer que, de novo, que existe um Deus, e o nome dele é Jeová, o Deus de Israel. E segundo, eu confesso a vocês que estou impressionado com o que eu escutei dos homens, né? O que eu li a respeito. E a pergunta é, quantas remoções de próstatas, quantas remoções foram feitas desnecessariamente? Quantos homens, de acordo com o quadro clínico, poderia ter sido evitado tal procedimento radical? Quantas? Quantas vidas poderiam ter sido alcançadas com uma dieta própria e com Deus operando, né? E terceiro, para dizer para você que me escuta, tá? Sendo você homem, ou se você conhecer alguém que poderá estar sofrendo não só com a próstata, mas com outras doenças, até mesmo você mulher, dando ainda tempo, né? Dê uma chance a você mesmo, dê uma chance a Deus, procure Deus e tente uma alternativa em alguma dieta radical antes de qualquer procedimento também radical contra a sua vida. De novo, isso se der tempo, e consulte o teu médico. Não é fácil, que você vai lutar com a carne, mas Deus dá força. Olha que não fiz, ore e continue orando por disciplina e por perseverança. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, eu aprendi há muitos anos atrás, que nós sempre iremos viver na dor. Ou a gente vai viver na dor da disciplina, ou nós iremos viver na dor do arrependimento. Qual é que você quer viver? Eu vou fechar esse vídeo, como sempre fecho, pessoal. Tá? Antes de mais nada, muitos me perguntam, Richard, qual foi a tua dieta? Tudo menos o industrializado. Tudo menos o não processado. E quando eu digo tudo, pessoal, é tudo. Dê uma chance a você por uns meses. É tudo. Não enlatado, não congelado, não processado, não encaixotado, as caixinhas, não preservado.
que nem diz aqui na América, né? Que parte do tudo você não está entendendo. Que parte do tudo você não está entendendo. Mas vale a pena. E pessoal, eu vou fechar esse vídeo agora, como sempre fecho. E se você me vê pela primeira vez, não faz muito sentido. Se você me acompanha, você vai entender. Não se turbe o vosso coração. Você não sabe quantas vezes eu cheguei aqui fechando esse vídeo durante essa fase e eu falava isso para mim. Não foi fácil. Mas Deus me deu força para falar. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Posso Deus de esperança, como a palavra nos diz lá em Romanos 15, encher tua casa de paz e graça. Eu falava isso para vocês e falava para mim, no fundo meu coração contrito e apertado. E claro, possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar e possa Deus abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, tua geração por vir e a tua saúde. Meu muito obrigado e que eu espero do fundo do meu coração que a minha voz, não sei em que lugar do mundo onde o português possa ser escutado, porque o YouTube tem essa propriedade, venha abençoar alguma vida e que uma vida seja mudada pelo poder do sangue de Jesus. Meu muito obrigado e até a próxima.